Valquíria Marchetti recebeu um reconhecimento especial durante o Prêmio Banking Transformation edição 2023. Ela construiu a sua trajetória por muitos anos no Banco Bradesco, na área de liderança de tecnologia, abriu as portas para as mulheres nessa posição e tem muitas histórias para compartilhar com a gente. Muito obrigada, Valquíria, pela sua disponibilidade e por estar com a gente hoje. Eu que agradeço, Ana, a oportunidade aqui de nós conversarmos um pouco aí sobre o setor financeiro e tecnologia. A gente não vai entrar em muitos detalhes sobre a vida profissional em si, mas mais o que essa experiência trouxe de visão. Mas acho que é importante quem está acompanhando a gente saber como que foi a sua trajetória profissional, né? Como que você começou, sua formação e aí até onde você chegou, para a gente contextualizar. Você pode resumir para a gente rapidamente? Vamos tentar, né, Ana, que resumir 42 anos na área de tecnologia não vai ser muito simples, mas eu acredito que a minha trajetória ela foi muito movida pela curiosidade. Até porque quando eu iniciei a minha formação acadêmica, eu sou formada em matemática, em licenciatura. Na verdade, eu entrei muito jovem, né, na universidade e não tinha muita ideia ainda de qual caminho seguir, e matemática era algo que eu gostava, então por isso eu acabei caindo lá no curso de matemática. E logo que eu iniciei, né, a licenciatura, comecei a ministrar aulas, aí eu percebi que talvez não fosse muito ali a minha praia. E fui pesquisar um pouco o que tinha ao redor, né, desse assunto e tal. Foi aí que eu descobri um curso de programação de computadores. A época era bastante baseado em desenvolvimento de lógica, de resolução de problemas, na linguagem COBOL. E eu fui muito pela curiosidade, porque eu não conhecia absolutamente ninguém que atuasse no ramo, que pudesse me dar alguma dica. Eu fui mesmo pela curiosidade e acabei gostando daquela história de fazer fluxogramas e resolver problemas. E ao final deste curso, houve um convite, né, da administração lá do curso, que haveriam vagas lá no Banco Bradesco, e também pela curiosidade, falei assim, bom, como é que será um processo seletivo, né, dentro dessa área? E fui lá eu também conhecer, descobrir onde ficava a Cidade de Deus, para fazer o teste, para ver como é que seria um processo seletivo. Bom, e foi assim que começou minha jornada, né, lá em 8 de maio de 1981, quando eu fui admitida como auxiliar de programação, dentro do Banco Bradesco, e minha carreira eu desenvolvi toda dentro dessa organização, passando aí pelos diversos níveis de atuação. Acho que um pouco do resumo, Ana, seria essa questão da curiosidade que me moveu, né? Não só de procurar o setor de tecnologia, mas especialmente depois que eu iniciei a minha jornada. O setor financeiro aqui no Brasil, ele sempre foi um dos mais evoluídos do ponto de vista do uso de tecnologia. Isso foi me cativando. Logo que eu iniciei minha carreira, lá nos anos 80, alguns vão se lembrar dos inúmeros planos econômicos que nós tivemos à época. Isso, sem dúvida, foi o que me deu um aprendizado muito grande, tanto no setor financeiro, né, que passei a conhecer bastante, aí toda a engenharia financeira, os diversos produtos, seus interrelacionamentos, como também a resiliência de você, né, fechar um banco na sexta-feira com uma moeda e abri-lo na segunda-feira com outra moeda já. Os anos 90, acho que trouxe aí uma outra revolução bastante grande, que foi o início do uso da internet, ainda bastante incipiente. Acho que o setor financeiro foi um dos primeiros também que acreditou que ali seria um ambiente, inclusive, para o mundo transacional, né, e não só de pesquisas informacionais sobre as empresas. Iniciamos também ali com o mundo de internet. Então, acho que os anos 90 foi um pouco disso de levar o banco para a casa das pessoas, né, e não mais as pessoas irem até os bancos. E depois nós tivemos aí o ano 2000, né, o famoso bug do milênio. Foi um trabalho árduo, né, especialmente para os bancos que já aplicavam tecnologia há bastante tempo, a conversão de todos os sistemas para que a gente pudesse ajustar a questão da data, né, e dado o esforço aí de muita gente, não aconteceu absolutamente nada, né, no tombamento do bug do milênio. E a partir dali, é uma transformação digital imensa, né? Com o mundo do mobile, a parte dos apps,
o início da inteligência artificial. Então, eu diria que nessas 4 décadas, Ana, não teve tempo ruim, não. Sempre teve muito movimento, muito aprendizado, muita evolução. Eu acho que o setor financeiro brasileiro sempre foi campeão aí no uso de tecnologias e sempre estar up to date aí com as evoluções. Eu acho que foi essa energia, essa adrenalina, né, que me moveu aí durante toda essa trajetória. É bastante movimento mesmo, e ao mesmo tempo que é uma motivação, é um grande desafio, né? A gente vê na última década, com o fortalecimento aí da entrada dos bancos digitais, entra também uma concorrência muito forte, uma necessidade de uma corrida pela tecnologia também bastante intensa, né? E aí acho que traz mais responsabilidade, né? Sem dúvida, mas por outro lado também te traz muito mais oportunidades de você também reinventar, né, o seu modelo de negócio e com o uso massivo de tecnologia. Esse alto uso de tecnologia ele é muito positivo, né, não só para o mercado como um todo, né, acho que para o país, mas especialmente para os próprios bancos, né, que nós chamamos aqui de incumbentes, no sentido que ele está sempre se transformando, evoluindo, mas sempre baseado com uma fortaleza muito forte, né? Que é o seu legado, que são os seus produtos, a penetração, vamos dizer assim, continental no nosso país, né? E como que você diria que é o caminho que, na sua liderança, né, você conduziu o seu time para se manter atualizado ante todas essas mudanças e necessidade de evolução mesmo? Não tem muito segredo, né? Acho que tem dois caminhos aqui que a gente tem que fortalecer junto às equipes, né? Um, sem dúvida, acho que a empresa ela tem que ter um investimento forte em treinamento e capacitação. Isso tem que ser parte de um plano de desenvolvimento, e todo ano você tem que estar ali se renovando. Evidentemente que hoje a área de tecnologia é muito mais ampla do que foi lá no meu início de carreira, que praticamente ou você era de desenvolvimento de software ou você era de infraestrutura, né? Hoje, quando você olha o espectro de tecnologia, são muitas capacidades e competências que se complementam e que precisam ter não só especialização, mas também um olhar holístico sobre todas elas, né? Então, as equipes, elas precisam se desenvolver, aí ter time de segurança, né, de tecnologia, o time de dados, o time de uso de algoritmos, user experience, o front-end, o back-end, o pessoal de banco de dados. Quer dizer, é uma diversidade muito grande, então por isso que é muito importante que a empresa tenha um plano estruturado de capacitação e atualização desses profissionais. Só que isso é uma parte da empresa, né? Acho que todo profissional ele tem que se buscar o seu autodesenvolvimento. E aí há muitas formas de se fazer isso, né? Não só de ler mídias especializadas. Hoje se tem acesso a muita atualização através de sites, de diversas consultorias que oferecem estudos e por aí vai. Um outro ponto bastante importante, que pelo menos foi fundamental no meu desenvolvimento pessoal, foram as trocas com os meus colegas. Sejam meus pares, sejam meus superiores, ou seja, com a minha própria equipe, quando eu aprendia muito. Então, essa convivência, essa troca no dia a dia, acompanhar junto com o colega o que ele está fazendo, isso traz muito, muito aprendizado, né? E especialmente hoje, que a maioria das equipes são multidisciplinares, né? Já trabalhando nos modelos ágeis, o que permite que você aprenda muito com os seus colegas. Agora, se manter atualizado, ele é fundamental nesse processo. Não Com certeza. só em tecnologia, né? Acho que em qualquer área, mas especialmente em tecnologia, dado a velocidade das mudanças nos dias atuais. E tem uma outra característica na sua trajetória que chama a atenção, que foi o fato de você assumir a liderança na área de tecnologia no momento onde a maioria, né, dos cargos ocupados ali era ocupado por homens, o que traz para a gente também outro lado de admiração nessa trajetória. Você sentiu isso como um desafio, ser uma mulher, o crescimento dentro do banco até atingir esse cargo, ou foi natural? É difícil de explicar, essa pergunta sempre surge e eu sempre fico aqui refletindo, buscando aqui, né, na história, no passado aqui, como que foi esse movimento. Acho que, para mim, a questão da ascensão na carreira,
ele foi muito movido pelos desafios que me foram dados. Então, esse é um ponto que, inclusive, eu reforçava com a minha equipe, para desenvolver um time, tem que dar a eles desafios que podem parecer, à primeira vista, quase que impossíveis, né, de serem conduzidos, mas que certamente vão não só mostrar capacidade de execução, como também traz um aprendizado muito grande. Eu assumi a primeira posição executiva em 1998, depois que eu voltei da licença maternidade do meu segundo filho. Então, para mim, isso tem um simbolismo muito grande, porque a empresa, de alguma forma, enxergou não o passado, né? Mas a gente sempre diz que a gente promove as pessoas porque ela pode oferecer para o futuro da empresa. Ali eu estava não só representando, né, uma profissional, uma técnica, né, de tecnologia, que estava assumindo uma posição de superintendente executivo, que seria a primeira posição antes do diretor estatutário, como mulher e como mãe. Então, acho que isso, para mim, foi muito natural, até porque na minha formação na família, nunca houve muito essa distinção entre homem e mulher, homem pode isso, mulher não pode aquilo, né, que a gente chama dos ruídos, né, que a sociedade, ou às vezes a família, ela vem trazendo. Então, para mim, aquilo era muito natural. Sempre dava aquele frio na barriga, né, Ana? Assim, poxa, agora estou me colocando numa posição de grande responsabilidade, será que eu vou dar conta dessa história, né? Mas Uhum. aí era respirar fundo e contar com o time, né? Acho que o trabalho em equipe ele é fundamental, então ninguém avança a passos sozinhos, né? Sempre tem o apoio, sem dúvida, do seu líder, do seu superior, mas fundamentalmente carregar o time junto com você, né? Você, a partir dali, desenvolver toda a equipe. Então, assim, eu sempre digo que, para mim, não há nenhum mérito de eu ter sido a primeira superintendente, a primeira executiva de tecnologia dentro da empresa onde eu atuava. Mas eu tenho muito orgulho hoje de dizer que eu não fui a única, né? Então, hoje nós temos lá várias mulheres no nível de diretorias estatutárias, no nível de superintendentes. Então, acho que isso, para mim, é o maior orgulho aí de poder olhar essa história, né? E ver que há espaço para todas, que não há limitações, né? Legal essa sua humildade, né? E essa visão também neutra que te coloca no mesmo patamar, independente de gênero. Mas, apesar disso, né, a gente vive numa sociedade onde, em muitos momentos, a mulher ainda sofre preconceito, né? Tem diferenças, né? E aí na questão salarial, em diversos momentos, em diversas indústrias. E, mesmo que tenha sido natural para você, acredito que você tenha se tornado uma inspiração para outras mulheres, né? Aconteceu de você já receber esse tipo de. Não sei se é uma pessoa vir falar que você foi inspiração ou te pedir conselhos de repente. Já aconteceu isso na sua história? Bastante, viu, Ana? Tanto de dizer, né, que eu fui uma inspiração, quanto de vir pedir conselhos, né? E o que eu digo é o seguinte, que ninguém inspira ninguém, né? Mas o fato de as mulheres enxergarem que existe uma outra igual, uma outra mulher numa posição executiva, isso dá assim a leitura que é possível para todas, porque cada uma delas tem uma história de vida diferente, né? E que me ajuda também a me conhecer um pouco melhor e poder apoiá-las aí nesse movimento. Assim, não existe como se fosse um ser quase que de outro planeta o fato de você ser uma mulher numa posição executiva, que a Valquíria é igual a Ana, que é igual a Maria, que é igual a Joana, que é igual a todas, né? Que tem o seu dia a dia, que optou por ter uma família. Acho que cada mulher também tem que ela tem o direito de querer constituir uma família ou não, a gente não tem que fazer pré-julgamento disso, e que elas busquem, né, o seu espaço, mas que principalmente que reduzam esses ruídos que a gente vai ouvindo ao longo da vida, né? Acho que Sim. as mulheres desde a infância ouvem que isso aqui é obrigação de mulher, tem que cuidar dos filhos, se não for isso, não é uma boa esposa, não é uma boa mãe, fica carregando aquele monte de culpas, né? Então, é importantíssimo que a gente faça essas trocas, e o que eu comento muito com todas elas é que elas também são uma referência. Uma gerente sênior é uma referência para a sua equipe, né? Uma analista sênior é uma referência para a sua equipe, uma diretora é uma referência, um vice-presidente é uma referência. E que elas busquem essas referências dentro delas mesmas.
E aí eu acredito muito, viu, Ana, que é um trabalho ainda grande a ser feito, né? Pelas famílias, no sentido da formação, não só das suas meninas, mas também dos seus meninos, né? Em relação ao que é equidade, não igualdade, o que é equidade, né? É você dar condições para pessoas diferentes, para situações diferentes, para que todos consigam alcançar o mesmo lugar. Há também uma responsabilidade grande das empresas em ter esse entendimento dessa diferença, dessa questão de como impulsionar a mulheres para os níveis executivos. Porque o que a gente observa é que nos primeiros níveis, vamos chamar dos níveis de entrada nas empresas, o percentual ele é muito similar, né? Às vezes é 48% para mulheres, 52% para homens, então, mais ou menos nessa variação. Mas conforme vai o crescimento da carreira, principalmente lá no nível gerencial, para o próximo passo, a gente vê uma queda muito abrupta na participação feminina. Então, precisa entender esses motivos. E acho que não tem uma fórmula mágica que vai servir para todas as empresas. Cada uma tem que trabalhar e estudar. E uma iniciativa que foi bastante bacana que nós fizemos lá na empresa, liderada pelo RH, foi um trabalho específico de desenvolvimento de lideranças femininas, onde haviam debates de forma muito ampla, né, de quais eram as questões, os ruídos, os medos que as mulheres tinham, e no sentido de fortalecê-las para buscarem esses objetivos. Porque também há um falso mito de que as mulheres não são ambiciosas. Não é verdade. Não é verdade. As mulheres também querem crescer na sua carreira, e muitas vezes não encontram espaço, ou não tem uma rede de apoio, seja familiar ou seja na própria empresa. Eu queria agora só voltar um pouquinho para a questão da tecnologia e, na verdade, trazer aqui a Cantarino nessa história toda, né? Porque o Prêmio Banking Transformation da Cantarino Brasileiro, ele nasceu justamente para mapear e reconhecer as iniciativas com resultados de sucesso na área de inovação e tecnologia. E aí, nesse caminho, acredito que, pela sua história toda, 40 anos, a Cantarino está com 20 anos, né? Está com a gente desde o início dessa história. E eu queria que você contasse um pouco, porque quando você recebeu sua placa ali em cima, inclusive você até fez questão de pegar o microfone e agradecer e falar que era mais especial vindo do Cantarino. Conta um pouco pra gente como se deu a sua relação e como que a Cantarino foi ajudando você a também dar luz aos projetos, enfim. Como você disse, aqui é uma longa história, né? São 20 anos de parceria aqui nesse trabalho. O primeiro, assim, que eu acho super válido haver... na época nós falávamos de revistas, né? Mas hoje é muito mais que isso, quer dizer, são conteúdos produzidos especificamente para TI no setor financeiro, né? E a gente sempre sentiu falta disso, há inúmeras publicações sobre tecnologia, sobre um aspecto mais amplo, mas falar do setor financeiro, especialmente aqui no Brasil, foi super, super válido, né? Acho que a iniciativa do Cantarino de ter esse foco. Não é porque o setor financeiro ele investe em tecnologia lá desde o início dos anos 60, né? Eu sempre digo que a minha história de tecnologia nasceu na maternidade, né? Porque quando o Brasil começou a utilizar tecnologia aqui em bancos, eu estava nascendo, e a minha história praticamente se funde com isso. A publicação voltada para esse setor, mostrando o que os bancos estão fazendo, o setor financeiro, né? Hoje está até um pouquinho mais amplo, né? Com o setor de seguros, todo, ele é super importante, né? Porque ele traz um aprendizado para o mercado como um todo, ele permite que as empresas evoluem, né? E usando até a palavra que a gente usou, inspire, né? Outras iniciativas do Banco Bradesco, que sempre teve muito ativo nesse prêmio. Você não imagina assim o movimento que acontece dentro da empresa. Ele traz um incentivo, né? Não só para o desenvolvimento de novos projetos, mas principalmente de compartilhar essas experiências para que todo o setor possa avançar em conjunto. Então, é super bacana, eu fico muito, muito alegre de ver as equipes lá celebrando com seus troféus em mãos, né?